signs, wonders, and all different things. Onde nós tivemos vindo através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e tivemos sinais, maravilhas e todas as diferentes coisas. The gifts have returned to the church, such as divine healing and prophecy and speaking with tongues and interpretation. E os dons têm retornado à igreja, tais como cura divina e profecia e falar em línguas e interpretações. And though it's been misrepresented terrifically, but yet that don't take away there's a good one. E apesar de ter sido terrivelmente deturpado, todavia, isto não foi tirado. Há um bom. There's a true one, a real, genuine gift of speaking in tongues that's always supposed to be in the church. Há um verdadeiro, muito autêntico, um dom de falar em línguas que é para sempre estar na igreja. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João capítulo 6, versículo 53. São João 6, 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Grande Criador, o privilégio que temos é grande, porque temos o privilégio de crer numa mensagem que o mundo não pode crer. O mundo religioso, o mundo da própria mensagem, não pode crer. Mas o Senhor revelou estas coisas ao seu profeta William Branham. E o privilégio nosso é grande de crer num profeta e receber tudo aquilo, o que aquele galardão de profeta. O seu profeta diz é ser amigo do profeta. E ser amigo do profeta é aquele que escuta o que o profeta fala. Obrigado, Pai. Dá-nos graça nesse instante para expor mais um pouquinho desta verdade, desta palavra, que não é algo nosso, mas que o Senhor quer que o povo saiba, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Ele não explicou. Sempre
quando não explica uma coisa, deixa uma abertura para a interpretação. Sempre foi assim. Se explica, aquilo fecha. Não deixa as pessoas chegarem e interpretar. Mas quando não se explica, deixa uma abertura. E a pessoa tem vontade de dizer o que aquilo é, e aquilo não foi explicado. Então se supõe o que aquilo é. Terminou o tempo, nós já pregamos sobre isso, terminou o tempo das suposições. Terminou o tempo das interpretações. Não é tempo disso mais. Agora é o tempo de você receber tudo pela palavra. Para o verdadeiro crente, terminou o tempo até dele esperar em grandes movimentos, grandes sinais. Isto é para o verdadeiro crente. Tudo está terminado. Então você tem que ter uma segurança daquilo que você crê, daquilo que Deus já tem feito por você, que ninguém nunca fez, mas Deus já fez. E você tem que saber que Ele fez. Então, o que não se explica, sempre as pessoas interpretam e se confundem, por falta de explicação. E por que Deus fez isso? Porque Ele mesmo falava entre as multidões e não explicava. Deus não é Deus de confusão. Porque quando chegava com seus discípulos à parte, eles perguntaram: o que é isto, mestre? Porque o Senhor não explicou isto para nós. A multidão não sabe. Diz: para eles eu falo por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e jamais entendam, e seja por ele curado. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Então, irmãos, o que não é explicado, a vós é dado conhecer. Mas não foi explicado para multidões. Você sabe que a vinda do Senhor, o dia e hora, não foi explicado para as multidões. Aquele dia e hora. Mateus 24, 36. Não foi explicado. A gente sabe disso. O sétimo selo não foi explicado à multidão. E Deus gosta de trabalhar assim. Os 7 trovões não foi explicado. Olha, e tudo foi pregado. E as pessoas não viram. Alguém podia ter visto a explicação de São João 6,53? No tempo de Cristo. Quem viu? Por não ver, a interpretação chegou e uns disseram: vamos embora. Para começar, ele falou que nós temos que comer a carne dele. Moisés falou que não pode comer nem carne de porco. Agora ele já mudou para carne humana. Vamos embora. Olha, Moisés diz que não pode comer o sangue de animal. Ele falou que nós temos que beber o dele. Vamos embora. Agora, não foi explicado. A gente quer explicar tudo. Tem hora que eu quero explicar tudo. Ainda bem que eu nasci numa era que tudo foi revelado. Porque nunca vi gostar de explicar tudo que nem eu. Eu gosto de explicar tudo, ainda que a pessoa não entenda, eu gosto de explicar. Mas ele não explicou. Jesus não explicou, que foi no amanhecer e no entardecer, Cristo em brana não explicou outra vez.
E por não explicar lá no início, formou intérpretes, conjecturadores. Não tinha nenhuma explicação. Vamos dar uma então. Ele não deu, vamos dar. Mas se ele não deu, cala a boca. Ele não deu nenhuma explicação, ele não explicou. Agora, quando ele explica, isto é a entrelinha. Se eles pudessem ter percebido que Jesus Cristo só pregou, o irmão Brana diz que Jesus pregou proposital. Tem mensagem. Talvez você escuta a gente pregar e diz, ô Osmar está pregando para mim, hein? É proposital isso aí. Eu vou pegar ele. Aí eu vou correr do você. E Jesus pregou proposital. O irmão Brando diz que ele pregou porque é para uns ver e para que outros vá embora. Que mensagem? Veio de ajuntar, o povo está tudo perdido, morrendo, sofrendo, no mundo, enganado. Por que esse tipo de pregação? E ele não explica. E não adianta você querer que ele explique aquilo. Ele não explica. Aquilo ficou para você tropeçar. Então você tem que chegar ali, já eu creio. Se não está explicado, eu creio. Para mim, eu acho que para você também, agora já dá para ver que no tempo de Cristo, quando ele não explicou o que era comer a carne dele, beber o sangue dele, na hora que ele pregou, ele não explicou. Mas no finalzinho do ministério dele, então essa semana é de Páscoa. Vamos tomar a Páscoa, nós vamos também tomar a ceia. Vai ser muito bom a reunião com todos. Todo mundo venha, os discípulos todos reunidos, vamos tomar a ceia. Aí o Judas, vamos também. Tem que estar na reunião, não pode perder. E o Pedro iletrado também. Pode vir todos. Vamos para a reunião de ceia. A ceia era a explicação. Se eles tivessem entendido, a ceia era a explicação de São João 6,53. Comer minha carne e beber meu sangue. Se vocês não comerem a carne e beber o sangue do Filho do Homem, vocês não têm vida. Mas não explicou. Deixou que 70 pregadores fossem embora. Por quê? Quem sabe é ele. Ele sabia, os 70 só vai dar confusão. Deixa eles. Deixa eles embora. Mas, mestre, tu já tens pouca gente no ministério. Seu ministério não é grande. Tem 82 pessoas. E são ministros que saem pregando de 2 em 2, de casa em casa, de cidade em cidade. E agora tu pregas uma mensagem e não explicas. Tu deves uma explicação, senão perderás seu ministério. Tu deves uma explicação para estes que estavam lá, que tu mesmo chamaste, deste oportunidade para eles pregar, para sair nas cidades, evangelizar. Mas agora tu disseste uma mensagem, pregaste de uma forma que ninguém entendeu. Os discípulos podiam parar e dizer, nem nós entendemos. Só que tem uma coisa, nós não vamos formar grupo, nós não vamos interpretar. Eu vou ficar com o senhor. Mas que eu entendi, não entendi não. E Jesus nunca explicou aquilo. Ele explicou a parábola da semente, ele explicou sobre o mundo, ele explicou sobre o semeador de preto, que era o diabo. Mas daquilo ali ele não explicou. Mas se eles entendessem, a ceia era a explicação
daquilo que ele não explicou. Era uma revelação que eles tinham que ter, e Jesus não podia forçar e dizer para eles: é isso. Vocês sabem que eu disse para vocês comer minha carne, beber meu sangue? Então é isso daqui. Ele não falou nada. Lá ele diz, São João 6,53, aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue não terá vida. Agora, na hora da ceia, ele pega um pedacinho de pão e diz: isto é o meu corpo, isto é a minha carne, come. Aí pegou o vinho, isso daqui é o meu sangue, bebei dele todos. Não precisou explicar, estava revelando o que não podia explicar. Ele não explicou, mas ele teve ações tão claras que o eleito entendeu. Você pode ver que quem não entendeu foram 70 pregadores. Eu tenho já pregado sobre isso, são pregadores descartáveis. Você usa e joga fora, que nem fralda de bebê. Você usa e joga fora. Mas que prestou, prestou. Mas que foi bom para um tempo, foi. Mas que não serve mais, mas vamos lavar isso e usar de novo. Não, joga fora. É como um copo descartável. Para economia vai querer pegar e lavar os copos descartáveis. Ele já chama de descartável porque você usa uma vez só. Joga fora. Então tem coisas e tem pregações que são usadas, e pregadores que são usados, e nós mesmos pastores. Vocês não pensem que eu prego daqui jogando nas costas dos outros, não. Porque eu também sou um pregador. E se um dia Deus falar: chega, vou te descartar também. Você pensou que você não era descartável? Você pensou que você é aquele original? Vou te descartar também. Agora, o bom é a gente pensar que a gente não é nada. Porque se Deus descartar, eu já sabia que não era nada. Eu fiz o que Ele queria e depois Ele jogou fora, e não jogou fora nada que presta. Quando você joga uma coisa fora, porque já usou. Então, só que a pessoa tem que entender. Mas tem hora que a gente valoriza o dom que a gente tem, mais do que a palavra. Isso é muito importante. O dom pode te alegrar, o dom pode até fazer você sentir, dizer assim: agora eu vou. O dom. Agora eu vou para frente. Eu senti. Eu arrepiei. Agora eu vou. Eu chorei. Agora eu vou. Esse é o dom. Daqui a pouco você está lá no coxo outra vez, lá atrás. Mas se você crer na palavra, e a palavra te mudar, e a palavra te animar, e ela te dizer: agora você vai. Aí você vai. Mas por dons, não. Nenhum de nós. Então eu gosto de ver isso, porque o irmão Brana foi assim. Agora, eu nunca tive um ministério de muitas curas. Muito pouquinho. O irmão Brana teve um ministério de curas, de ressurreições. E aquilo que ele teve, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você quer? Uma mensagem que te cura? Ou uma mensagem que te dá fé de rápido? Agora você me pôs em aperto. Eu quero as duas. Uma dá lugar para a outra. A mensagem da cura do Pentecostes, não que não prossegue, mas não é aquilo mais. É mudança de ministério. Não é que Deus não cura, por certo que Ele é curador. Ele continua sendo curador. Mas você tem que vê-lo mudar de ministério.
etapa ministerial. E ele mudou. Eles não perceberam, eles queriam o Jesus da Galileia, o Jesus de Cafarnaum, que entrava e dizia para o homem da mão ressequida: estenda sua mão. Que pregava um pouquinho e a fé do povo era tanta que levava um paralítico na frente dele com as maiores dificuldades. E ele, sabendo de todo o esforço daquele povo, ao invés de falar para o paralítico: levanta e anda, ele diz outra coisa, que não era agradável, e é melhor do que levanta e anda. O que ele disse para o paralítico? Os teus pecados te são perdoados. Eles levaram o rapaz ali, não foi para escutar uma mensagem de perdão de pecado. Nós trouxemos esse indivíduo aqui para você dizer: levanta e anda. Aí Jesus, diz a Bíblia, sabendo que eles maquinavam, perguntou para eles: qual é maior? Dizer: estão perdoados os seus pecados, ou levanta e anda? Aquela atitude. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, virou para o paralítico e diz: levanta e anda. Mas qual é maior? Perdoados estão os seus pecados. Essa era a mensagem que Jesus queria que entrasse no povo. Mas o esforço deles foi para levar um paralítico para ser curado, não para receber perdão. Tem gente que vem na igreja só para ser curado, não para ser raptado. E a mensagem da noiva, o ministério da terceira puxada, não é apenas para você ser curado. Aí você vem aqui, impulsionado, diz: vai na igreja para você ser curado. Aí você chega aqui e diz: você precisa dessa mensagem de fé de rápido. Aí você sai voando. Você diz: eu não vim aqui para esse negócio que esse pregador falou. Ele falou fé de arrebatamento. Não é, eu vim aqui para ser curado. Qual que é maior? Ser curado ou ter fé de rápido? Para que saibais que a mensagem da hora é a verdade, então seja curado. Agora você pensa que você é curado e vai ficar livre? Não. Talvez você vai ser curado e vai ficar para a tribulação. Vai ficar sabendo. A mensagem rápida é aquela. Mas eu quis a cura, ao invés da fé de rápido. As pessoas querem o William Branham, mas não querem a mensagem de William Branham. As pessoas querem falar bem de William Branham. Ele fez isso, fez aquilo. Por certo, o homem que fez o que ele fez, para falar de nós, o que nós fizemos? Tem hora que nós gostamos que os outros falam que nós fizemos. Ô, vê se sai falando para os outros aqui que eu estou fazendo, rapaz. Fala aí. Não. Jesus fazia, dizia: não conteis a ninguém. Os pregadores de hoje: diga para eles, foi eu que fiz. Jesus diz: não conteis a ninguém. Desceu do monte da transfiguração, capítulo 17 de Mateus, e disse para os discípulos: não conteis a ninguém a visão. Isso é que é ministério. Isso é que é ministério. A gente tem que ver isso para poder ter segurança. Irmãos, vocês me desculpem, porque tem hora que a gente chega a um ponto que as pessoas pensam assim: eu tenho que fazer as pessoas pensar. Ele acha que é só a mensagem dele que está certa. Ele acha que é só ele que é pregador dessa mensagem. Não, tira isso da cabeça. Eu te digo particularmente, você precisa ter um pastor que tem fé de rápido para você ser raptado. Ou não? Se nós não tivermos um profeta de fé de rápido, não vamos ser raptados, porque nós estamos crendo que ele teve. Agora, além de eu crer que ele teve, eu tenho sinais dele que ele foi raptado.
E parece que para ser raptado, olha, eu tenho que pôr gravata, tenho que ajeitar direitinho, né? Porque eu vou ser raptado. Não, para ser raptado com a roupa de caça, tirando os carrapichos da barra da calça. Carrapicho é pecado, carrapicho é erro. Deus não veio pegar ele de terninho e levar lá para cima daquela nuvem. Veio pegar ele com carrapicho. Brana tirando carrapicho. Brana sempre gostava de tirar carrapicho. Você sabe que ele era um homem que, aonde ele ia, não ficava latinha de guaraná, nada jogado. Ele não sujava nem o mato. Ele recolhia tudo o que podia recolher e punha fogo. Ele deu exemplo para nós. É o que eu disse para as irmãs, um dia que nós estávamos num culto fúnebre. Um rapaz demente, enquanto um jogava o papel do salgado que ele já tinha comido, jogava ali, o demente catando. Iam colocar na lata de lixo. O demente dando lição para os de são juízo. Vai para você ver, os dementes dando uma lição, catando a sujeira. Aí todo mundo ficava olhando, o que é isso, né? Fraco da cabeça mesmo. Mais fraco da cabeça foi quem jogou a sujeira. É por isso que tem leis firmes nos Estados Unidos, e você não jogar sujeira. E no Brasil já está nisso aí também, para você não ficar jogando sujeira no terreno baldio. Você tem que fazer a limpeza, não jogar sujeira. Bom. Qual é maior? Eu poderia pregar a mensagem qual é maior que pregar, repetir tudo isso aqui para você. Qual é maior? Olha que mensagem. Ah, mas eu quero cura. Eu estou doente, me cura porque isso é maior. Então, não é isso. Nós temos que entender. Tem hora que Deus não explica, é para que possa algumas pessoas se descambar. Não crer. É o que eu quero explicar do Brana, irmão Brana, tudo para o povo, tudo para as pessoas. E tem coisa que o irmão Brana fez que vai fazer as pessoas tropeçar. A hora que você fala que o irmão Brana mentiu ali dentro de casa, diga para eles que eu não estou aqui. Se for os advogados, diga que eu não estou aqui. E já tem pessoas, profeta. Aí Deus fala, você achou isso demais? Eu vou levar ele no acidente automobilístico. Você achou demais? Aí que você vai desviar direito. Um profeta que conhece o coração dos outros, sabia o nome das pessoas com quem a pessoa tinha consultado, a rua, o número da casa, e não sabia que uns mexicanos bêbados vinha com o seu carro com um farol só e o apagado dentro da pista dele. Deus permitindo coisas para que outros tropecem. Mas nenhum de nós tropeçamos nisso. Isso é tão bom que você não tropeça. E não é explicado. Não explique. Agora, isso produz muita coisa. Produz dificuldade, produz intérpretes, produz suposições. Mas não explique. Você tem que saber que aquilo é real, aquilo é verdade. É Deus que está permitindo aquilo. Então, para mim, quando Jesus deu a ceia, explicou sem ele falar. Ele não diz, vocês já lembram daquele dia que eu disse. Vai guardando isso que eu estou falando. Ele nunca disse, vocês lembram daquele dia que eu disse para vocês comer minha carne e beber meu sangue? Isso aqui é a ceia. Ele não disse nada. Ele simplesmente, isso é meu corpo, isso é meu sangue. E não falou nada daquele dia lá atrás. Aquele dia lá atrás foi para mandar 70 pregadores embora. Irmãos, o Cordeiro saiu do trono. A misericórdia terminou. É para mandar pregadores embora. Tem explicação que possa ajudar as pessoas nisso daí? Não ter misericórdia, o Cordeiro ter saído do trono? O juiz desceu no Monte Pôr do Sol, mostrou tanto que ele era juiz que ele veio com uma cabeleira branca. Ele não veio com um cabelinho preto de 33 anos.
Irmão Branham disse que ele estava com uma peruca feita pelos anjos, porque se você olhar mais embaixo, assim, na barba dele era preta. A barba dele é negra, se você olhar. Branham reparou tudo. Porque ele com 33 anos não podia estar com cabeça branca. Mas ele veio com a peruca de 7 anjos, que vieram da eternidade, e eles formaram uma peruca nele, branca. Essa foto aqui só dá um símbolo, não é real isso daqui foi feito. Mas lá no Monte Pôr do Sol foi real. Aquilo ali foi real. E ele desceu como juiz e não explicou. Desceu como juiz, revelou os selos, pregou almas que estão em prisão agora. Não vai estar em prisão, almas que estão em prisão agora. E as pessoas não perceberam isso daí de maneira alguma. Elas não podiam ver o que Deus estava fazendo. Elas não tinham condição, e Deus também não parou para explicar para elas. Irmão Branham também não explicou. Vamos andar mais um pouquinho pela mensagem, só para você ver. Irmão Branham não parou para explicar. Olha, aquilo que eu disse para vocês, que o 7º selo não tinha sido aberto, é isso daqui. Não, ele não parou para explicar. Aquilo que eu falei lá no 7º selo, 160, 161, a terceira etapa que vem, é porque eu não sabia. Ele não explicou assim. Ele simplesmente veio nos ungidos dos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus, e 373, 374, tradução de Goiânia, e diz: a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ele não explicou na hora que as pessoas estavam ouvindo o 7º selo. Eles chegaram a perguntar no domingo de manhã: irmão Branham, então ao pregar o 7º selo, tudo acabará? Ele estava achando que a hora que o irmão Branham fosse pregar o 7º selo, tudo terminava. Mas ele tinha que entender que terminava os mistérios. O mundo continuaria da mesma forma. O próprio irmão Branham diz que o arrebatamento vai ser assim: os raptados sairão da terra e os pregadores continuarão, o povo continuará vindo à igreja. Eles começaram a perceber que a coisa não está boa mais e vão dizer: mas não tinha que haver um rapto primeiro, antes desses problemas que nós estamos vendo acontecer aí com os judeus? O irmão Branham diz assim, que Jesus lhes dirá. Isso é Jesus na consciência deles. Eles não vão ter Jesus na terra para falar para eles, não. Lhes dirá: já aconteceu e vocês não subiram. O rapto será simples, é de uma maneira simples que vai acontecer. Só que você tem que estar andando com Deus, percebendo o passo que Deus dá. Ele não explicou, irmãos. Olha, ele tinha que ter explicado para os americanos. Jesus tinha que ter explicado para os discípulos. Ele tinha que ter explicado. Ele não explicou. E aí vem o profeta e mostra isso que Deus não explica. Amém. Vamos ler um pouquinho. O rapto 68, tradução de Goiânia. E agora tem o arrebatamento, tradução da Voz de Deus, né? Eu estou lendo aqui o rapto, a mais antiga. Os parágrafos podem não dar certo, mas está escrita a mesma coisa. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. São João 6,53. Então diziam: ele é um vampiro. Vê você? Isso era diferente. Ele não o explicou. A hora que ele quer explicar para o povo não ir embora. Vem cá, irmão, eu vou explicar isso direitinho. Você não precisa ir embora. Você vai explicar direitinho e ele vai embora do mesmo jeito. É para ele ir embora. Não adianta você querer explicar direitinho para ele não ir embora. Ele vai embora. Aquela mensagem já veio naquela hora para ele ir embora. Para limpar o grupo. E nunca pense que ao limpar o grupo não entra outra sujeira. Etapa, a primeira e segunda etapa, vem a terceira, limpa o grupo. Mas dentro da terceira etapa tem 3 classes de crentes.
A sujeira está aí dentro outra vez. Para poder mostrar para mim e para você que no arrebatamento só vai uma classe, duas vão ficar. O Judas e o incrédulo vai ficar. Ele talvez está dentro da igreja, mas não está crendo. Está ali, ó, foi revelado? Ah, sei lá, sei não. Fé de rato, essa mensagem está dando fé de rato, sei lá. Isso é Judas. O outro, que é o incrédulo, diz: que é isso? Vou crer nisso não. Cordeiro saiu do trono? Só para você mesmo, tchau. E vai embora. Aí você corre atrás dele e diz: vem cá, meu irmão, vou te explicar. O Cordeiro saiu do trono, que jeito que é que a misericórdia terminou lá, mas está em nós, ele piorou. Se a misericórdia estava em Cristo e eu estava lá, você falou que ela passou para você, piorou. Então você quer explicar, você piora para a pessoa. O negócio é deixar, terminou a misericórdia mesmo. Porque ele mudou de ofício, ele é juiz. E juiz não tem misericórdia, não. Juiz é juiz. É aquilo. Absorve ou condena. É aquilo. É real. Enquanto você estiver na mão do advogado, e o promotor Satanás te acusando, e o advogado te defendendo, tudo bem, você está num período bom, isso foi o período das eras. Hoje não. Hoje você caiu na hora do laudo completo. É o teste final. Agora você vai ter que escutar o veredito do juiz. Ele é juiz. E o Branco vem pregando isso dentro das eras para mostrar para nós que no Apocalipse ele ia mostrar como juiz. E ele veio e se apresentou com cabeleira branca como juiz. Ele não veio como o Jesus de 33 anos. Ele veio como o Jesus juiz agora. Ele veio com cabeleira branca. Oh, você já teve problema demais. Eu já advoguei sua causa durante 2 milênios. Já te tirei da penitenciária do diabo. Já te livrei. E ultimamente você está entrando outra vez. Agora você me procura. É como o caso daquele rapaz. Tinha um amigo que era advogado. E sempre quando ele entrava em problema com a polícia, ele ia atrás daquele amigo. O amigo ia e advogava a causa dele. O libertava do xadrez. Um dia ele caiu lá dentro, mandou uma cartinha para o amigo: vem cá, eu preciso de você. Entrei em problema outra vez. Fazia muito tempo que ele não encontrava com o amigo. Vem cá para você me livrar outra vez do xadrez. Quero sair. Falhei, mas você é um bom advogado. Vem cá, me liberta. Ele repetiu para ele, retornou uma carta. Naquele tempo, fulano de tal, eu era advogado. Então eu fazia isso por você. Hoje eu não posso mais. Hoje eu sou juiz. Não te posso defender. Arruma outro. E depois que Jesus deixou de ser advogado, para quem você vai? Aonde você vai encontrar alguém que advogue sua causa? Se ele mudou de advogado para juiz no Monte Pôr do Sol, para poder vir e revelar os selos e dizer para seu profeta: prega a mensagem, almas que estão em prisão agora. Isso quer dizer: não vou libertar mais, porque não sou advogado, sou juiz, a alma está em prisão. Enquanto eu era advogado, a alma em prisão, eu libertava. Mas agora estou mandando uma cartinha para vocês que abusaram de mim durante as eras. Não sou mais advogado, sou juiz. Não quero emocionar. O juiz é seco. Mas isso é hora de choro, de dor. Não sou advogado. Você me provocou muitas vezes. Eu cuidei de você. Eu resolvi seu problema. Te ajudei. Agora eu não sou mais advogado. Agora eu sou juiz. Eu vim no Monte Pôr do Sol não mais como advogado, não mais como cordeiro, mas como juiz, como leão, com cabeleira branca. Você não viu o que o profeta pregou? Eu mandei um anjo na minha frente para que preparasse o meu caminho também nesse dia. Não percebeu você isso? Não tinha que te explicar nada. Foi pregado o 7º selo, não tem que explicar. O 7º selo era Deus na terra, era Deus em Brana.
O anjo, o sétimo anjo, que tinha o sétimo selo, desbrana, voou para mim. Amém? Voou para mim. O 201 do sétimo selo. As pessoas não percebem. Depois o irmão Branco diz, não foi aberto o sétimo selo, por isso eles não podiam falar. Ele não explica. Ele não explica. Sou eu o sétimo selo. Ele não explica. Você quer que ele tivesse explicado? Ele não explica. Ele só diz aquele sétimo anjo da constelação era quem tinha o sétimo selo. E ele voou para mim. Então quem tinha o sétimo selo? Era Brana, que o sétimo anjo que tinha voou para ele. É o sétimo teofânico voando para o sétimo humano. É a teofania encontrando com a humanidade. É o céu descendo para a terra. Mas as pessoas não percebem. Porque olha outros olhos. Olha só com o natural. Com o natural. Se você olhar com o natural em mim, você vai estar crendo em mim até quando? Só no natural. Só natural. É, só Jesus. O rapto, 68. Ele não explicou. Quando eles disseram, ele é um vampiro, ele nem importou com isso. Ele não explicou. Eles já haviam visto a manifestação. Oh, Estados Unidos, pregadores, vocês já viram a manifestação também. Ele não explicou. Ele está falando de Cristo, e eu estou falando do sétimo anjo. Ele está falando do amanhecer, eu estou falando do entardecer. Ele já havia visto a manifestação e a vindicação da palavra de Deus, em realidade, para a sua própria era. E lhes havia provado que ele era o mensageiro para essa era, falando de Cristo. E não tinha que explicar nada. Pode ser que mesmo os discípulos não pudessem explicar, porém o criam. Se os pregadores que vieram dos Estados Unidos não pudessem explicar os trovões, mas dissessem, meus irmãos, foi tudo revelado. Os trovões foram revelados. Não esperamos William Branham para revelar mais nada. Está tudo revelado. Mas por não crer, então colocar na cabeça do povo, os trovões não foram revelados. Mas se foram revelados, o que são? Aí que é a revelação. Jesus não diz o que é, Branham também não diz. Agora eu estou te dizendo uma coisa, ele não disse quando ele estava pregando os trovões, que eram os selos. Ele não disse. Se ele tivesse dito, ninguém tinha suposições. Se o irmão Branham não tivesse dito no sétimo selo, a terceira etapa que vem. O irmão Branham estava esperando a terceira etapa no sétimo selo, 160. Ele estava esperando. Mas por que ele disse isso? Isso produz intérpretes. Pessoas que supõem coisas, porque não pode ver. Mas lá na frente, ele diz outra coisa. Porque lá na frente, ele está como celebrando a ceia para nós. A ceia dos trovões. Aqui ele diz no sétimo selo 201, ele voou para mim, mas o sétimo selo não foi aberto. 201, o sétimo selo. Só que o sétimo selo não foi aberto. Aí você fica esperando que o sétimo selo seja aberto ainda. Porque naquele dia ele não podia dizer é dia e hora da vinda do Senhor, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Então o ministério de Filho do Homem na terra não sabia, e irmão Branham não sabia quando pregou o sétimo selo, porque o irmão Branham não era hipócrita. Ele diz a terceira etapa, o que vem, porque ele não sabia. Se ele soubesse, ele não podia dizer, ele não é um fingido. Mas quando chegou em 65, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, ele diz, a terceira etapa foi. Agora, o povo estava assim de olho no sétimo selo, naquele dia. Nós queremos saber hoje, não? Levou 3 anos para ele falar o que era. Mas falou. Está claro.
Para mim está explicado. Ele não explicou no 7º selo, mas lá na frente ele explicou. Está explicado. Você não tem que supor coisa alguma. Eu estava pensando em pregar mais um pouquinho sobre suposições. Você não tem que supor mais nada agora. Você só tem que crer nisso aqui. Ó. Deixa eu terminar esse parágrafo. Ficavam firmes, quietos e criam. Como podiam eles saber se iam comer sua carne e tomar seu sangue? Podiam saber ele. Era algo impossível. Que mensagem. Eu pensei em falar, vou falar sobre o impossível. Tudo aqui dá uma mensagem. Era algo impossível dizer para eles: vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue. Era impossível. Não tem jeito de comer carne humana e beber sangue, se não cortar um pedacinho assim e sai o sangue e beber. Não, mas não era isso. Mas ele falou que é assim. Para alguns ele falou, mas não cumpriu. Ele falou, mas não era. Quando ele deu a ceia, era. Quando você toma a ceia, é aquilo. É aquilo, em símbolo hoje. Porque não é o corpo. Era símbolo. O que ele estava mostrando. Mas as pessoas não podiam ver. Era algo impossível. Porém, criam porque eram ordenados. Irmão, quem crê é ordenado para crer. Tem um que você faz de tudo, você precisa crer, rapaz. Você tem que crer. Não tem que crer nada. É o ordenado, o predestinado. Aquilo que Deus viu, aquele que Deus viu antes da fundação do mundo. Este crê. Ele, porém, criam porque eram ordenados. Jesus disse que os havia escolhido desde antes da fundação do mundo. Eles criam. Pudesse ou não explicar, de todos os modos, criam. Amém. Eu creio que outra parte vou ter que deixar para depois. Formar mais uma mensagem melhor. Aquilo que as pessoas não dão conta. Tem que saber que o irmão Branham não podia explicar naquele dia. Você encontra aqui, me parece que é no 7º selo, 150, que ele fala alguma coisa que Deus já havia falado para ele, que ele não podia falar nada até que houvesse terminado o culto. 153 do 7º selo. O Pai Celestial sabe que isto é verdade, tal como vocês têm visto estas coisas sucederem. Esses anjos desceram e vindicaram cada mensagem como verdade. Então, a gente sabe se vem de Deus ou não. Lhes foi predito por uma visão, porém eu não lhes podia dizer isto até haver terminado o culto, porque me foi proibido. Tinha coisa que Deus proibia ele de falar. Isso daqui eu não pude falar para vocês, tinha que esperar terminar o culto. Termina o culto, alguém vai perguntar para ele e ainda não fica sabendo. Aí ele vem numa outra mensagem e prega. E as pessoas não percebem, porque elas estavam esperando naquele dia do 7º selo. Mas o dia do 7º selo não é o dia que irmão Branham pregou o 7º selo. Parece que 24 de março. Não, o dia do 7º selo é o dia da revelação, de 63 a 65. Março de 63 a dezembro de 65. Esse é o dia do 7º selo. Mas eles estavam pensando, quando eu pregar o 7º selo, então isso já acontece. Mas eles não sabem qual é o dia do 7º selo. E se as pessoas não sabem qual é o dia do Senhor. E o irmão Branham diz, os adventistas vêm e dizem, o dia do Senhor é o sábado. Ele diz, não pode. Porque João estava por um espaço de 2 anos na ilha de Patmos, e ele estava no dia do Senhor. O dia do Senhor para João estava naquele período de 2 anos lá. Mas ele estava tendo a visão do dia do Senhor, que é 1000 anos. Agora o dia do 7º selo.
Quando chegou no dia de pregar o sétimo selo, todo mundo estava preocupado. Hoje ele vai falar tudo, porque o sétimo selo é um mistério que ninguém sabe. Então agora nós vamos ficar sabendo. Hoje nós vamos ficar sabendo porque me parece que é 24 de março de 1963. Irmão Branham vai pregar o sétimo selo. E ele foi lá e pregou o sétimo selo e diz, ele nos abriu 6 selos. E o sétimo não pôde abrir porque é o selo da sua vinda. E as pessoas ficam, mas nós pensávamos que ele ia falar tudo, explicar tudo para nós. Não, o sétimo selo começou naquele dia da revelação dos 7 selos e foi até a morte de William Branham. Isso foi para o ministério dele, porque depois que William Branham morreu, o sétimo selo começou com a esposa de Cristo, conhecida como noiva, desde 65 até agora. E o William Branham diz aqui para nós, quando é que vai terminar o sétimo selo? É bom crer num profeta por isso. Porque eu estou falando de um ministério que terminou lá atrás, que é o ministério do sétimo anjo. Alguém está esperando aí o ministério do sétimo anjo outra vez? Não, já terminou lá atrás. Ele não vai vir para fazer mais nada, ele já terminou seu ministério. 232, a festa das trombetas. Logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada, e aquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba. Quando? Quando for arrebatada a igreja. Aí o mistério acaba. Mas começou lá no tempo do profeta. Nós estamos hoje vivendo no tempo do mistério do sétimo selo. Sabe? Esse é o mistério do sétimo selo. Essa mensagem do Cordeiro saiu do trono, converteu em leão. Isso é mistério do sétimo selo. Esse é o espaço de tempo que o sétimo selo está durando. É até o rapto. E as pessoas que não viram o mistério do sétimo selo em William Branham não poderão ver o mistério do sétimo selo em mim e em você. Não pode ver o mistério do sétimo selo no quíntuplo de Efésios 4:11. Não pode ver. Agora, irmãos, eu acho que não deveria, a pessoa não deveria arriscar. Porque o problema é assim, é arriscar. Eu sou pastor, ou profeta, ou apóstolo, ou evangelista, ou mestre. Eu sou do corpo de Cristo hoje. Não deveria arriscar. Eu creio que isso é muito fino. Eu sou. Por isso, não é tempo de desejar o ministério. Você não sabe, irmão, o que acontece num ministério desse. Em outras palavras, é melhor que você ficasse quieto. Não fica atrás de ministério, correndo atrás de ministério, não. É melhor que você fique quieto. Se vocês vão ver alguns que correm atrás do ministério, qualquer dia tem que voltar atrás e dizer, não é isso, eu não tenho isso. É melhor a gente dizer, eu não tenho este ofício, do que ficar enganando o povo que tem um ofício, só para ele chamar a gente de pastor a vida inteira. Agora eu sou pastor, me chamo de pastor, aleluia. E agora, uma coisa que agora é diferente. Eu sou pastor. Eu sou mestre, eu sou evangelista. É melhor você não estar preocupado com o ministério. Já preguei esses dias atrás. É melhor que dissesse, não estou atrás do ministério. E deixar Deus te empurrar. Porque tem uma coisa, se você não é empurrado por Deus para entrar, um dia te empurra para sair. Ele vai ter que forçar a situação. Deus tem que fazer isso. Por quê? Porque é melhor para mim e para você. Só para as pessoas saberem, ou as pessoas que iam com a fitinha do irmão Branham. Pegavam uma fitinha do irmão Branham e saía nas casas para colocar para as pessoas. Não ir lá pregar. Com a fitinha do irmão Branham. Naquele tempo a fitinha do irmão Branham era a pregação da hora. Hoje, se você pega a fitinha do irmão Branham e não tem a revelação da terceira etapa, você está muito atrasado.
Porque o que o irmão Branham falou, você acaba não percebendo, nem na fita, na voz do irmão Branham. Nem com a voz do irmão Branham. Você ouvir em inglês, você que gosta do inglês e que apoia o inglês. Porque Deus veio e falou em inglês, em William Branham. Agora Deus hoje está falando é português. Hoje você vai atrás de Deus falando em inglês hoje. Ó Deus, agora, ó, você sabe que Deus tem uma mensagem em inglês. Falando, ele tinha. Hoje ele tem uma em português para você. Cordeiro saiu do trono, os selos foram abertos. Procura aí alguém. Procura alguém. Deus está falando em português em algum lugar que você não sabe. Procura que você vai achar. É aquilo que Deus está falando. É a hora que Deus está falando. Mas hoje eles estão aí dogmatizando a coisa. Pastor é como uma flor de parede na igreja. Na hora da mensagem, põe uma fitinha do irmão Branham. Uma fitinha do irmão Branham, e o pastor vai ouvir porque aquela congregação. Se o pastor não admitir daquele jeito, nada feito. Ele não serve para ser pastor daquela igreja, porque já foi ensinado por alguém que crê no profeta, de que tem que ouvir a voz do irmão Branham. Entende? Enquanto Deus está fazendo o trabalho, Deus saiu. Assim o povo teria que crer no Lutero. Hoje está certo. Na Alemanha, Deus está na Alemanha, passou para a Inglaterra, passou para os Estados Unidos em William Branham. Nos Estados Unidos Deus tem 2 trabalhos. Eu vou avivar e vou revelar. Deus veio e trabalhou como um avivalista. Deus trabalhou ali entre os pentecostais, um avivalista, e logo deu uma mensagem de abertura da palavra, revelou a palavra. E depois Deus veio para o Brasil. Pô, queira ou não, não adianta eles ficarem pensando, vocês têm que escutar Estados Unidos, vocês que têm que escutar agora. Eles não vão gostar disso não. Estados Unidos é autoritário. Do jeito que é o país, são o povo. Eles podem estar quebrados, porque são imponentes. Somos águia. Somos águia. Estados Unidos, uma águia. Foi águia, filho. Tempo de William Branham. Hoje é abutre. Foi águia. Oh, mas tem um símbolo. Símbolo é uma coisa. Você tem um símbolo do país. E tem país aí que tem um símbolo do cordeiro. Mas nem Cristo é cordeiro mais. Ele é leão. Então, aquilo é símbolo do país. Mas Deus está numa outra ação e você não vê Deus trabalhar. Então, esse dia, nós somos desafiados por Deus para crer no que Deus está fazendo hoje, não no que Deus fez lá. Porque os pregadores lá dos Estados Unidos é que deveriam estar pregando o que eu estou pregando. Mas porque eles não puderam ver, porque não foi explicado, e eles não puderam ver dentro da própria mensagem que o irmão Branham falou, então é o Brasil que tem que fazer isso. Certo? Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ver estas coisas, que não faz nenhum homem grande, simplesmente que faz alguém que os outros odeiam. Nem sou complexado também disso daí. Sou maduro o suficiente para poder enfrentar esta hora da falta de crença na revelação dos selos, porque eu creio nesta revelação. Obrigado, Senhor, mesmo por não ter a coisa tão explicada no dia, mas a gente conseguiu ver que o Senhor, em carne, em William Branham, explicou o 7º selo até 25 de dezembro de 1965. O dia do 7º selo, que cumpriu no ministério do irmão Branham. E hoje é o dia do 7º selo, que está terminando com o cumprimento no ministério da esposa de Cristo. E ele terminará com o rapto desta esposa. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que paz no meu ser, seu amor pode me transformar.
transformar. Sim, Cristo amou a mim, na cruz provou amor, sofrendo grande dor, para minha alma salvar. Sim, Cristo amou a mim, sim, Cristo amou a mim. Também podes ter a paz em todo ser. Só Cristo pode sim te salvar. Sim, Cristo amou a ti. Dá-lhe o teu coração, Ele o aceitará. Amor